no portal do peregrino Conhecendo a Bíblia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 6. São João começa escrevendo sobre a multiplicação dos pães, aonde Jesus então sacia a grande multidão que acompanhava ele. Jesus, no momento ali, fala para Felipe o que e onde arranjaremos pão para eles comerem, falando isso somente para ver o que o apóstolo respondia, mas Jesus sabia muito bem o que ia fazer. E aí então, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui tem um menino que tem 5 pães e cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tantas pessoas? E aí Jesus então fala para que os discípulos ali façam o povo se sentarem, havendo mais ou menos cerca de 1000 homens ali. Então se sentam e Jesus então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, faz então ali com a sua oração a grande transformação, aonde pode então ser distribuído para todos saciam sua fome e ficam satisfeitos. E aí Jesus depois, no final, fala para que recolha o que sobrou, recolhe ainda 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e os 2 peixes. O recolhimento ali, Jesus nos ensinando então, para que cuidemos, para não deixar que haja desperdício ali de alimento. É preciso sempre o grande cuidado para não cairmos na tentação aí do mundo, não cair no pecado de estarmos desperdiçando alimento, aonde ali falta para alguns. E também a multiplicação dos pães ensina ali a vida com dignidade que Jesus quer para todos. Aonde naquela época, como também nos dias de hoje, aí vemos, poucos possuem ali, muitos e muitos possuem pouco ou praticamente nada. E aí sabemos que o Senhor quer que todos tenham uma vida com dignidade. Então, a multiplicação dos pães ensina para nós sermos generosos uns para com os outros, saber repartir aquilo que temos e somos, e não deixar que a tentação do capitalismo, da ganância, do poder de ter, nos faça querer pensar só em nós, mas saibamos partilhar. E Deus, tendo criado o mundo aí com todos os bens, Ele quer que todos os nossos filhos e filhas possam ter uma vida com dignidade. Então, é preciso que haja na vida humana ali boa conscientização para saber partilhar aquilo que tem e todos possam usufruir dos bens que o Senhor criou e todos ter uma vida com dignidade. Em seguida, depois, Jesus então, despedindo a multidão, ele sobe sozinho na montanha para rezar. Os discípulos vão adiante, vão para o mar, estão navegando, e aí de repente Jesus aproxima-se deles caminhando sobre o mar. Os discípulos ficam assustados. Jesus já diz: não temam, sou eu, coragem. O mar que é sinal de perigo ali, Jesus caminhando sobre o mar, significa então que para ele não tem nada que ele não possa vencer. E aí então Jesus mostra que ele, o Filho de Deus, está ali vindo em direção aos apóstolos para que confiem e estejam sempre com ele, caminhando e aprendendo com ele para poder então levar adiante a missão da qual Deus nos confiou. Em seguida, Jesus, ali no discurso da sinagoga de Cafarnaum, Jesus então vem falando para a multidão que estava novamente ali com ele, mas Jesus percebeu que da parte de muitos daquela multidão, eles vieram até Jesus não por causa da fé,
por amor, mas vieram para que Jesus saciasse novamente a sua fome. E aí que Jesus então fala para eles para que sejam esforçados por si mesmos, esforçados ali para conseguir o alimento de cada dia. Então, é preciso o empenho de cada um para se esforçar para ganhar o alimento do dia a dia e não venha até mim somente para querer alimento. É preciso que sejam então responsáveis pela vida e procure trabalhar não pelo alimento que se perde também, mas pelo alimento que permanece a vida eterna. O alimento que é o Filho do Homem, ele nos dará. Deus, o Pai, o marcou então com o seu selo. Então Jesus dá o exemplo para a multidão que é preciso saciar a fome física, sim, mas tomar cuidado para não ficar somente saciando a fome física, buscando a Ele, querendo que Ele faça isso. Procure viver a tua vida com responsabilidade, fazendo a tua parte, e lembre que, mais além de saciar a fome física, é preciso saciar a fome, a vida ali espiritual. Então, procurai sempre estar vivendo de bem para poder se aproximar da Eucaristia, o pão vivo que vem do céu, para poder então saciar a sua fome ali, sua grande espiritualidade, para poder então trabalhar, viver fielmente para com o Senhor, para que tudo caminhe bem, com amor e com alegria, em toda a vida, em todo momento. Então Jesus ensinando isso para que eles aprendam e saibam então como viver, fazendo da vida a melhor caminhada possível e não deixando que somente as coisas passageiras fiquem ali querendo ser deles, ou seja, pensando só nas coisas ali, fome física e tudo mais, mas procure trabalhar, se dedicar sempre em prol do reino de Deus. E aí o Senhor vai garantindo: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei. Então Jesus dá a sua palavra, mostrando que todos os que vão até Ele e vão com fé, querem ser dele, Ele sempre dará graças e bênçãos para viver bem e colher bons frutos com amor e com alegria todos os dias em toda a vida. E aí Jesus, falando sobre tudo isso, Ele vai se mostrando cada vez mais que Ele é o Filho de Deus, mas os judeus murmuravam contra Ele, porque Ele falou: eu sou o pão descido do céu. E aí então, os judeus, os adversários de Jesus, eles não querem então admitir que um homem possa ter origem divina. E aí então, Jesus vai explicando para eles e vai falando claramente para que todos então compreendam, e os que querem ser meu, então aprenderão e serão meus. Portanto, feliz de quem aceita a proposta de Jesus. Jesus oferece ali a sua própria vida, que é carne e sangue, para dar para a vida do mundo, e aí mostrando então tudo isso para que todos compreendam que Ele é o Filho de Deus e é nele que devemos confiar para podermos então sermos sempre dele e sermos perseverantes com amor e com carinho, com toda a graça e a bênção de Deus em toda a nossa vida. Então, por meio da Eucaristia, que é o grande sacramento que manifesta eficazmente na comunidade esse compromisso com a encarnação e a morte de Jesus, nos faça sempre estar próximos do Senhor, nos alimentando dela e sendo perseverante com o Senhor para sermos verdadeiras testemunhas suas em tudo aquilo que fazemos e somos, com grande carinho e amor em todo momento, em toda a vida. E aí a proposta de Jesus, que Ele vai fazendo para o seu povo, mostrando que Ele é fiel, também deu ali a sua vida, ensinando para que também os outros dê sua vida em favor
das pessoas, ou seja, se dediquem, trabalhem em prol do reino de Deus, não fiquem parados querendo só pensar em vocês e querer pensar como o mundo, que é ter aquela vida ali de ganância, disputa de capital e poder. Não pensem assim, mas também deem a vida vossa para os outros, trabalhando, se dedicando aí em prol do reino de Deus. E aí então, Jesus falando tudo isso, alguns dos seus discípulos ali que estavam, não diretamente os 12, mas os discípulos que Jesus se refere ali, São João diz, é daquela multidão. Alguns acham que Jesus está falando muito firme, a palavra é dura, quem pode escutar? E aí então Jesus mostra para eles que estão murmurando, achando que isso é muito difícil, então que eles tomem consciência. E aí é preciso que é importante assumir a sua vida como cristão e responsável para trabalhar sempre em prol das coisas de Deus todos os dias, com grande carinho, com grande amor. E aí, no final, os discípulos, então, Jesus se volta para eles e diz com firmeza para eles: não quereis também vós partir, ir embora? E aí Simão Pedro, ele faz uma belíssima profissão de fé, dizendo: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E aí então Jesus mostra, falando sempre de uma maneira ali firme, para que todos compreendam que para ser o seu discípulo, ser cristão fiel, é preciso então assumir a vida com dignidade, não levando a vida, como ele fala em outras passagens, ali morna, mas ser firme e perseverante. Ou é todo dele ou não, ou quente ou frio, como ele nos ensina em outras passagens. Então, com o Evangelho de São João, ele nos ensina tudo isso e que possamos então praticar na nossa vida o ensinamento de sermos sempre aí pessoas do bem, se comprometendo com a nossa vida, com o bem comum do próximo, nos ajudando mutuamente, nos respeitando. A partir daí que fazemos isso, é que vamos então falando dele e sendo fiel a ele todos os dias, com grande carinho, com grande amor. E aí que Jesus no final, ali tendo falado claramente para os discípulos se eles não querem ir embora, e aí Jesus também já sabendo que da pessoa dos 12 ali terá aquele Judas, filho de Simão Iscariotes, que vai então entregar ele. Então Jesus já sabe disso que vai acontecer, e Jesus então ele mostra sempre firmeza e segurança da parte dele e ensina-nos também a termos essa firmeza e segurança, ou seja, não deixar que o mal nos faça estarmos pensando diferente, não tenhamos medo em nada, mas confiemos e sejamos sempre do Senhor, que Ele tem a alegria de nos ajudar e nos dará graças e bênçãos quando somos dele e permanecemos com Ele todos os dias, em todo momento, em toda a vida. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e o Senhor sempre nos ajude a permanecermos com Ele, com amor e com alegria.